E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar do livro Ensaios, que filosofar é aprender a morrer, do francês Michel de Montaigne. Na verdade, a metade do livro um dos ensaios dele, que a LPM Pocket lançou no ano passado. Lançou em dois livros, que é esse aqui que eu já apresentei a vocês, e o outro é da Amizade, que eu não li ainda. Hoje eu irei falar para vocês um pouco sobre o Montaigne, sobre esse livro aqui que tem muito a ensinar para muitas pessoas. Nós vivemos hoje em uma sociedade em que quase todo mundo só pensa em consumo. Até mesmo recentemente nas eleições, o consumo, o poder de consumo do cidadão que deixou de ser cidadão, passou a ser consumidor, teve mais em foco do que os próprios problemas sociais. Isso quer dizer que nós estamos aprisionados numa bolha em que se constroem mentiras para que a gente viva preso nessas mentiras. E aí o Michel de Montaigne, mesmo sendo um filósofo lá do século XVI, da época do Renascimento, tem muito a ensinar para a gente. Principalmente nesse livro que eu li agora, que trata de um tema importantíssimo, que quase ninguém quer falar sobre ele, que é a morte. Michel de Montaigne já começa o seu livro já falando isso, questionando isso. Por que é que nós não pensamos sobre a morte? Por que é que nós temos que evitar perguntar sobre a morte? Para ele isso é uma estupidez. Porque é justamente quando pensamos sobre a morte que nós paramos para viver. Esse livro ele contém vários ensaios sobre temas do Renascimento, mas que são interessantíssimos para refletirmos hoje. Como a questão da tristeza, a questão da virtude que está presente em vários desses ensaios, essa questão do polimento, do pedantismo, que a nossa sociedade hoje, né, como tenta preservar essa imagem, nós nos transformamos em um produto que queremos vender o tempo todo, como acontece nas redes sociais. O Michel de Montaigne ele é despreocupado com isso. E é isso que é interessante. Logo no começo do livro ele diz, olha, isso aqui fui eu que escrevi, e é a minha vida, é o que eu estou pensando, é a maneira que eu escrevo. Se você não quiser ler, não tem problema. Mas o próprio livro dele já é uma reflexão sobre a morte, em geral. Porque ele dizia o seguinte, ó, nós só vamos poder julgar nossa felicidade após a morte. E eu não quero, ele dizia, eu não quero que ninguém me julgue pelas ações que eu fiz em vida após a morte. Então, aqui está o meu texto. Se você quiser ler, leia. Se não quiser, não tem problema. Mas é isso aqui que eu pretendo deixar para a posteridade. Então, Michel de Montaigne era um nobre. A família dele era de burgueses. O pai dele conseguiu adquirir uma grande riqueza. Ele morava no castelo. Quando chegou aí perto dos 40 anos, ele resolveu se isolar nesse castelo. E em sua torre ele começou a fazer essas reflexões sobre a moral, mas sobre essas autoimagens que nós criamos, ou que a sociedade cria. Então era um livro, na verdade, despreocupado que o Montaigne escreveu. E é isso que é interessante, porque naquela época, mesmo a filosofia, de Descartes, o racionalismo, ele tentou pensar dentro das próprias reflexões humanas, sobre o que passa na cabeça do ser humano e como esses temores, como o medo, como a tristeza, como isso acaba influenciando na nossa vida. Eu separei aqui três passagens que eu achei interessantíssimos sobre o livro. Sobre essa preocupação que a gente tem, às vezes, uma preocupação à toa, como se nós fôssemos o centro do mundo, todas as pessoas têm que viver para que você seja feliz, e não é bem assim. Ele adianta um pouquinho essa reflexão que está em Spinoza, Nietzsche, Sartre. Né? Então, porque as conclusões e realizações não estão nunca em nosso poder, e porque não há nada realmente em nosso poder além da vontade. Nelas se fundamentam e se estabelecem necessariamente todas as regras do dever do homem. Então, aquilo que depende de você são suas vontades. Ele não foge das paixões, mas ele faz uma crítica das paixões. A gente tem que parar para pensar antes dos atos. Esse pensamento racional, pensamento reflexivo.
para a gente não acabar fazendo besteira. Quando a gente é levado por nossas paixões, né, é que nem uma frase popular, né? Quando a cabeça não pensa, o corpo padece. E diante dessas... ele sabe que não vai conseguir resolver os problemas do mundo, não é isso que ele está querendo, ele não está querendo construir uma ética universal ou uma virtude universal. Ele está apenas mostrando a sua reflexão própria diante do mundo. O mundo que não é perfeito, mas que, de acordo com sua vontade, de acordo com o seu eu, conhecendo a si mesmo, pode andar por esse mundo sabendo lidar com as tristezas, sabendo lidar com a morte, sabendo lidar com as desventuras da vida. A outra parte aqui que eu anotei, que eu acho interessantíssimo hoje, que tudo bem que na época deles era bem mais forte, mas hoje nós vivemos muito de títulos, de imagens que construímos, que na verdade não somos nós mesmos, são estereótipos criados pela sociedade que transformam você em um produto. E a gente acaba comprando esse produto e se assumindo como produto. Claro, o Michel de Montaigne não pensava, isso é uma reflexão minha de hoje. Na época dele, o problema dele era aquela questão da nobreza, de como dois embaixadores se encontrarem diante do rei, como é que deveriam se tratar, se o rei visitasse a casa dele, como é que deveria ser, que roupa ele deveria vestir. Então, essas imagens que construímos em cima da gente, ele desconstrói tudo isso. Tem uma parte aqui do livro que até ele fala, olha, todo mundo aqui todo mundo solta pum. Então, se todo mundo solta pum, todos nós somos iguais em nosso físico, em nossas necessidades. Então, para que é que a gente tem que viver preso nesses estereótipos? Ele não busca, ele não está nem aí se você vai gostar ou não. Ele apenas coloca o que ele pensa, né? Quanto a mim, com frequência, esqueço um e outro desses vãos deveres, bem como em minha casa, suprimo tanto quanto posso a cerimônia. Alguns se ofendem com isso. O que posso fazer? Melhor que eu os ofendas uma vez do que a mim mesmo todos os dias, o que seria uma constante opressão. De que serve fugir da submissão das cortes se a levamos para nosso refúgio? Então, há como fosse uma dualidade aqui. Existe a sua vida em sua casa, a vida no lar, em que você não necessariamente tem que trazer os códigos sociais para dentro de sua casa. E você não pode viver eternamente, dia a dia, dentro desses mesmos códigos. Uma coisa é eu revisitar a sua casa, aquela ocasião, mas ele parece que ele não gostava muito de visita, exatamente por causa desses costumes. Que ele diz, olha, é uma ofensa, não você pode se ofender com isso, mas não vejo nada demais. Eu prefiro ser eu mesmo do que ser aquilo que a sociedade quer que eu seja, com esses padrões muito elevados. Agora, o principal artigo do livro, né, que tem um título que eu achei também o mais interessante, é justamente sobre a morte. Ele já começa dizendo o livro, né, já começa o artigo dizendo, ó, a gente tem que pensar sobre a morte sim. Por que não pensar sobre a morte? Por que esconder algo tão importante? E isso, como ele é um escritor do Renascimento, ele faz esse resgate dos escritores antigos, os gregos e os romanos. Aquela ideia, não está explícita aqui, mas aquela ideia do carpe diem, de aproveitar o dia. É você pensar, eu vou morrer, eu posso morrer daqui a 3 horas, e essas próximas 3 horas eu não vou ter aproveitado nada de minha vida. Nesse mesmo artigo, ele faz essa crítica também, de que adianta eu viver muitos anos de vida se eu morri na minha adolescência. Se quando eu fui adolescente eu passei por um trauma e esse trauma pegou e realmente tudo acabou para mim, morreu para mim. Então ele diz o seguinte, olha, a gente tem que viver um dia de cada vez, mas viver com alegria, sabendo que amanhã você pode morrer e sua vida não foi em vão. Então, essa é uma mensagem muito interessante que o Michel de Montaigne deixa. Ele não faz um resgate propriamente dos gregos e romanos. Ele não é um escolástico no sentido de que decorar tudo que os gregos e os romanos disseram. O livro dele é repleto de frases em latim, principalmente de Cícero, sobre a ética, sobre a moral dele. Mas ele está dizendo o seguinte, a gente não deve copiá-los. A gente tem que refletir em cima desses escritores para pensar os dias de hoje. Então, isso é bem interessante também. Você saber que vai morrer
é você saber que está livre. Porque se você também se preocupar com a morte o tempo todo, você também não vai conseguir viver. Você tem que pensar a morte, foi o que eu entendi, né? Assim, você tem que pensar a morte mais como uma dádiva para você aproveitar a vida. Meditar sobre a morte é meditar sobre a liberdade. Quem aprendeu a morrer, desaprendeu a servir. Não há nenhum mal na vida para aquele que entendeu bem que a privação da vida não é o mal. O saber morrer nos liberta de toda sujeição e coerção. Então, se você sabe que você vai morrer, você aproveita a vida sem estar aprisionado naquilo que os outros querem que você viva, sem estar aprisionado no contexto social, político, sem estar aprisionado até mesmo na sua família, que às vezes a família transforma a sua vida em uma prisão. E quando você sabe que a vida é sua, que a morte vai vir para você, diferente que vai vir para os outros, você se liberta dessas prisões e começa a viver em liberdade. Então, o Montaigne, o primeiro contato que eu tive com ele foi de um livro da Elaine Botton, que era As Consolações da Filosofia, que ele descreve, ele usa o Montaigne para entender que a gente não deve estar tão preocupado em ficar inadequado diante da sociedade. E eu gosto muito de Nietzsche também, e vi que Nietzsche também gostava dele. Então, tudo isso fez com que eu lesse o Montaigne. As minhas próximas leituras com certeza vai ser a continuação, que é o livro 2. Né? A LPM Pocket é uma editora muito legal, eu acho que é a editora que eu mais gosto. Também pelo preço, né? Toda hora que a gente tem dinheiro para comprar livro, mas os livrinhos dele tá aí na casa dos 20, 15 reais na Amazon, o que é muito bom para incentivo à leitura. E um livro de bolso, um livro que você pode levar para a fila do banco quando está esperando o médico, que você aquele tempo que você pensa que está perdendo, você não está. Você está lendo a LPM Pocket. Então, é mais um incentivo à leitura. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Né? Pensem na morte, mas não pensem na morte como desastre, pensem na morte para a vida. E siga aí o canal. Passei alguns dissabores nas últimas semanas, por isso que não publiquei quase nada. E até mais, pessoal. Tchau.